irmão, minha irmã, você é abençoado pela graça, não porque você faz alguma coisa para o Senhor. My brother and sister, you are blessed by grace alone, not because you do to the Lord. Aleluia, Senhor. Senhor, agora increase, abençoa, aumenta, Senhor, a tua bênção na vida financeira dos teus filhos, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Nós estamos alegres, Senhor, porque Tu és o que nos cuida, Senhor. Não tem gafanhoto que toque no que é nosso. Não tem devorador, não tem migrador, não tem nada, Senhor, porque submetemos aos Teus pés. Senhor, nossa vinha não será estéril. Senhor, aonde nós tocarmos, Senhor, será abençoado, porque nós somos abençoados, porque o Senhor é o nosso abençoador. Em nome de Jesus. Amém. Dá uma salva de palmas para Ele. O Senhor é bom. Aleluia. Amém. For the ones who does, para aqueles que não conhecem. Jesus. Maybe it's prophetic. I have been praying to start a service in English only. Maybe that thing is prophetic. Talvez isso seja profético, porque eu estou orando para a gente começar um serviço aqui, um culto só em inglês. Então esse negócio de falar inglês sem querer, talvez seja profético. Eu estou falando sem querer. Deixa eu dizer para vocês uma coisa séria. Para aqueles que não conhecem o pastor Fred, ele vem lá de Ohio, ele mora lá em Ohio, e ele é um plantador de igrejas, é um pastor. I'm presenting to the congregation. Yes. Ele é um pastor, plantador de igrejas, é a segunda vez que ele está aqui com a gente. E eu estou amando o pastor Fred. Essa vez eu fui abençoado em hospedá-lo na nossa casa. E o pastor Fred, você olha para ele, parece um homem muito simples, mas Deus tem feito coisas tremendas na vida dele. Ele é um PhD em psicologia clínica. Você olha para ele e você não diz, né, quem você tem na frente. Mas assim são os verdadeiros homens de Deus. Não é pela aparência, é pelo que tem no coração. Eu gosto muito dele por causa da base bíblica que ele tem, ok? O negócio dele não é brincadeira. Os homens que digam ontem, né, o que aconteceu. Homens falam aí na lista que ele deu para a gente ontem. Hein, Pablo? Mulheres, vocês não podem saber da lista. É uma lista secreta. Nós fomos tremendamente abençoados, amém? E nós vamos ser abençoados agora. Vamos orar e abençoar. Pai, no nome de Jesus, nós abençoamos o pastor Fred. Senhor, nós dizemos que agora o teu Espírito vai fluir. We say, Lord, that your Holy Spirit is going to speak through his mouth. In Jesus' mighty name. Amen. Let's go, Pastor. Giving is evidence of love. Dando a evidência do amor. Dando é a evidência do amor. When we give, we show our love for God. Quando nós damos, nós demonstramos o nosso amor por Deus. When God gave His Son, He showed His love for us. Quando Deus nos deu o seu filho, Ele demonstrou seu amor por nós. When I think of that, I get very emotional. Quando eu penso nisso, eu me torno muito emocional. How much God loved me. O quanto Deus me ama. And today is a very emotional day in another way. E hoje é um dia muito emocionante de outra maneira. Because today is Mother's Day. Porque hoje é o Dia das Mães. And it was 7 years ago this week that my mother went home to be with the Lord. E 7 anos atrás, nesta semana, a minha mãe foi levada ao Senhor. And it was 58 years ago. Em 58 anos atrás, Last week, a semana passada, that I became a Christian. que eu me tornei um cristão. On the 7th of May, No dia 17 de maio, 1957, 1957. at Eu 3 tinha o'clock, ano. at 3 o'clock in the afternoon, Às as I told 3 horas da tarde, the men yesterday. como eu disse para os homens ontem. And my mother did not know the Lord. Minha mãe não conhecia o Senhor. But when I accepted Christ, Mas quando eu aceitei Jesus, she was the first person I thought of.
Foi a primeira pessoa que eu pensei nela. The first person I thought of when I said to myself, and who else needs to know the Lord? E ela foi a primeira pessoa que eu pensei quando eu disse para mim mesmo: quem mais precisa conhecer o Senhor? Pensei na minha mãe. My father had left my mother and I when I was 3, Meu pai nos deixou quando eu tinha 3 anos de idade. so I grew up as an only child Eu cresci como o único filho with just one parent. com só um pai, a mãe. And for 18 years, I gave my mother a difficult time. E por 18 anos eu dei um tempo duro com a minha mãe. There were nights when my mother came home E havia noites quando a minha mãe vinha para casa and I was lying on the living room floor e eu estava lá no chão da sala with the record player turned up. e botava o som alto. Some of you may remember records. Talvez você se lembre daquele negócio assim, né? And sometimes I was out cold when my E- mother Então, came e home. muitas vezes eu estava lá frio quando a minha mãe Yes, chegava. I gave my mother a great deal of grief. Eu dei um monte de tristeza para minha mãe. My mother was in worldly view Numa visão mundana, minha mãe era a good woman. uma boa mulher. She worked in the factory. Ela trabalhava numa fábrica, She worked hard. ela trabalhava duro She supported us. e ela nos mantinha. She even taught Sunday school, E ela mesmo ensinava na escola dominical, but in a church in which the gospel was not given. mas numa igreja em que não tinha de fato o verdadeiro evangelho. She taught all the Bible stories, E ela ensinava todas as histórias da Bíblia. and she made me go E ela me fazia ir. until I outgrew her, What? until I got bigger than she. Yeah. Até que eu fiquei grande, maior que ela. She was a very small woman. Ela era bem pequena, uma mulher pequena. I was telling my brother here Eu estava dizendo para um dos meus irmãos aqui, that when my mother was born, she was premature, quando a minha mãe nasceu, ela foi prematura. and she weighed 1.5 pounds Ela only, tinha 1,5 pound só, imagina. and she was born at home. E ela nasceu na casa. Very few people were born in the hospital then. Naquele tempo, muito pouca pessoa nascia no hospital. And to keep her warm, they put her in a blanket and a shoebox. E para manter ela quentinha, eles enrolavam num cobertor e punhavam numa caixinha de sapato. And they put the shoebox on the back of the stove. E eles punham então a caixinha de sapato atrás do fogão. They had a warming shelf on the stove E tinha um negócio para aquecer lá atrás where do you fogão. keep the food warm until you serve it. Para manter a comida quentinha para servir, até servir. So that's where they set the shoebox with É my ali mother onde que eles punham a minha mãe, na caixinha de sapato, to keep her warm. para manter ela quentinha. She never went to the hospital, Ela nunca foi ao hospital, not until later in life. até que mais she- tarde na vida. She did not go to the hospital till I was born. Ela nunca foi até que eu nasci. By that time, people were born in the hospital Por regularly. aquele tempo já nascia no hospital. Quando eu nasci. But I gave my mother a great deal of grief. Mas eu dei muita tristeza para minha irmã. When I was especially young, Quando eu era especialmente jovem, sometimes I gave my mother presents, gifts, muitas vezes eu dei presentes para minha mãe, as children do. como as crianças fazem. And they were put on the refrigerator door, you know how that is. E ela punha lá então na porta da geladeira Little drawings and so forth. aqueles desenhos que eu fazia e coisas assim. Because I love my mother. Porque eu amava minha mãe, But as time went on, we mas were, quando o tempo passou, especially in adolescence, especialmente na adolescência, my mother and I were in conflict a lot. nós tivemos muito conflito, eu e a minha mãe. And some of my tears today E algumas das minhas lágrimas hoje are over the regrets that I have. é de arrependimento daquilo que eu fiz. I know my mother forgave me, Eu sei que minha mãe me perdoou, but I still have some regrets. mas eu ainda tenho alguns arrependimentos. The day after I turned 18 years old, E o dia depois que eu fiz 18 anos, I left home. eu saí de casa. I had warned her a week ahead that I was going to do this. E eu tinha dito para ela que eu ia fazer isso. I was going to go from New York, where we lived, Eu ia upstate New York, do estado de Nova York, onde a gente vivia, to Los Angeles, para Los Angeles, where I had a friend. onde eu tinha um amigo.
That's about as far away as you can imagine in the United States. Aqui nos Estados Unidos é o ponto mais longe um do outro que você pode And imaginar. my mother knew geography, Minha mãe conhecia a geografia and she knew I was going a long way away. e ela sabia que eu ia muito longe de casa. And this broke her heart. E isso quebrou o coração dela. She said, "You're not really going, are you?" Você não vai ir para lá, você vai? And I said, "Yes, I am." E eu disse sim, eu vou. And so on that day Então that I naquele dia, left, October 19th, 1956, naquele dia que eu saí de casa, outubro 19 de 56, I woke my mother up very early in the morning, eu acordei ela bem cedinho de manhã and I kissed her goodbye, and I said, e eu "I'm dei going beijo to de LA." adeus e bye bye. And she cried, E ela chorou. and I drove away. E eu dirigi para longe. But God had a plan. Mas Deus tinha um plano. God is so good Deus é tão bom that He even uses our sin que muitas vezes Ele até usa os nossos pecados as part of His plan. como parte do plano que Ele tem. And someone has called God, the Holy Spirit, the hound of heaven, Algumas The pessoas hound. chamam the hound dog of heaven. aham, alguns chamam o Espírito Santo como o cachorro, né, aquele cachorro hound dog And, dos céus que É. persegue a gente. and that was certainly true. E isso foi certamente verdade. I was running, Eu estava correndo, but God was hot on my heels, mas Deus estava logo ali no meu calcanhar, chasing me across the country, so to speak, to LA, e Ele estava correndo atrás de mim. and 3 months can- and pelo 3 país. months later to Portland, Oregon. E 3 meses depois, em Portland, Oregon, In deference to our guests that are here today from Los Angeles, e com referência aos nossos amigos que estão aqui, lá de did- Los Angeles I hoje. did not like Say Los hello, Angeles. guys. Yes, they are from Los Angeles. I did not like smog Eu não gosto de neblina and so All- much traffic. e muito tráfego. And I was depressed. E eu estava depressivo. I was a long way from home. Eu estava longe de casa, muito longe. I was living on the edge, E eu estava vivendo bem na beiradinha, just short of starvation. pertinho de passar fome. So it sort of soured me about LA. Então aquilo me deixou meio intrigado com Los Angeles. I've since changed my mind, by the way, brother. Eu mudei minha, Been back a few a times. minha mente e eu voltei lá algumas vezes depois. But God knew I needed to get out of there and go north. Mas Deus sabia que eu tinha que sair de Los Angeles e ir mais para o norte. So I went Ir mais para o norte. I went to Oregon Então eu fui para Oregon in the hopes of going to work in the woods. e eu tinha esperança de trabalhar no meio da floresta. But I was a very naive 18-year-old, Mas eu era uma pessoa naiva. and Eu era ingênuo. Tinha 18 anos e era ingênuo. I didn't know that people didn't work in the woods in Oregon in January E eu não sabia que as pessoas não trabalham no meio da floresta em janeiro. because it Neve. rains all the time, Chove o tempo todo. and you can't do anything. E você não pode fazer nada lá. Too wet. So I was stuck. Então eu estava lá parado. Also in God's plan, E isso também foi plano de Deus. I had to go to work Eu tinha que ir trabalhar, doing something, and so fazendo alguma coisa. I joined a sales crew Então eu me juntei a um grupo de pessoas vendedoras that went all over the state of Oregon and Que- southern Washington state. que viajavam por todo o estado de Oregon e no sul do estado de Washington. And these were rough guys. E esses caras eram da pesada. We were all drinkers. E todo mundo bebia. But over the next few months, Mas nos próximos meses, God began to work with my traveling mate, my roommate, e Deus começou a trabalhar com aquele que era meu roommate, viajava junto comigo. and one day we were in a motel room Um dia nós estávamos no quarto de um motel in eastern Washington state, no lado east do estado de and do estado de my Washington. friend who was 24, E o meu amigo tinha 24 anos naquele tempo, 6 years older than I,
6 anos mais velho que eu. said to me, "Would you read the Bible to me?" Ele disse, você pode ler a Bíblia para mim? Well, after I picked myself up from the floor, Depois que eu me levantei do chão, from shock, eu estava em choque, because he was an alcoholic porque ele era um alcoólatra and sometimes schizophrenic, e alguma coisa meio esquizofrênica. I said, "What do you want me to read?" E o que você quer que eu leia? Eu disse para ele. He said, "Would you read the Ten Commandments to me?" Você poderia ler para mim os 10 mandamentos? It turned out there was a Gideon Bible in the room, but it was before the days when they put all the helping pages in. Tinha uma Bíblia dos Gideões, mas era antes do tempo em que eles punham aqueles guias assim, aquelas ajudas So we da looked, Bíblia. we looked for quite a while for Então eu the Ten fiquei por um Commandments, tempão procurando pelos tais 10 mandamentos, but we could not find them. mas nós não pudemos achá-lo. So he said, "Okay, Então ele just disse, read me anything." então leia qualquer coisa, já que não pôde achar os 10 mandamentos para ler. So I divided the Bible in half, Então roughly, eu abri a Bíblia no meio and it opened to Psalm 34. e abriu no Salmo 34. And I read Psalm 34 E to eu him. li o Salmo 34 para ele. It wasn't that he couldn't read. In fact, he could read 900 words a minute and remember what he read. Não é que ele não podia ler, na verdade ele lia 900 palavras por minuto e lembrava de tudo que lia. He was brilliant, Ele era brilhante, but unadaptable. mas não adaptável. And I read to him, Então eu li para ele. and the psalm said, "This poor man cried, and the Lord heard him and saved E o him out salmo of all diz, his troubles." esse pobre homem clamou ao Senhor e o Senhor o livrou de todos os seus problemas. And then 2 verses away, it Em 2 said, versos para baixo, "Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt his name together." ele diz, magnifique o Senhor comigo e exalte o nome dele. And, junto. and God stamped those 2 verses on his mind E Deus pôs assim com um carimbo na minha mente esses 2 versos. like a brand on a cattle. Como se põe a marca no gado, na minha And- mente. And that night, E essa noite, Jesse got a very bad toothache. e naquela noite o meu amigo teve uma dor de dente muito ruim. And he Forte. said, the next morning he said, "I'm going to stay here while you go out and do work." E no dia seguinte ele disse, eu vou ficar aqui e você vai lá trabalhar. We said, "Okay." Eu disse, ok. God was working with him. I Deus didn't estava know. trabalhando com ele. So we came back that night, Então nós voltamos aquela noite and Jesse said to me, e o Jesse disse para mim, "I'm going to go back to Portland and become a preacher." eu vou voltar para Portland e vou me tornar um pregador. We said, "Huh?" E eu disse, hã? We said, "Oh, that's nice for you, Jesse. Eu disse, isso é bom para você, Jesse. Good for you." Bom para você. He said, "Will you bring my luggage with you when you come?" Ele disse, você pode levar a minha bagagem com We você said, quando "Sure." você voltar? Eu disse, Does- sim. He was going to hitchhike Ele ia pegar em carona, for 350 miles. 350 milhas de carona. And as it happens, E como aconteceu, one man picked him up and took him all the way to Portland. homem pegou ele e levou ele a todo o caminho, até o fim. I will shorten the story to just tell you that Eu- over the next week Diminuindo a história, eu quero dizer para você que nas próximas in semanas, Portland, he talked to a number of people, and finally a man sat him down and talked through the Bible from Genesis ele falou com to muita gente lá em Revelation, Portland, mas finalmente ele achou alguém que sentou com ele e passou pela Bíblia toda e ensinou ele. explaining the whole plan E explicou para ele o plano total de Deus. and how Jesus and the cross fit into the plan. E como é que Jesus na cruz se encaixava no plano de Deus. And Jesse said, "Oh, E o great." Jesse said, And and he accepted Christ e as ele Savior. recebeu Jesus. And then the verse that God had stamped on his mind E came então back. o verso que ficou na cabeça dele voltou. "Oh, magnify the Lord with me, Magnifique o Senhor comigo. and let us exalt his name E together." vamos exaltar o seu nome juntos. This is the verse I was reading to him, Esse é o versículo que eu estava lendo para ele. and he said, "That is a promise." E ele falou, essa é uma promessa. Fred read that to me. O Fred leu isso para mim. So, this verse is a promise that
Fred will also magnify the Lord with me. Esse verso é uma promessa que o Fred vai magnificar o Senhor comigo. So Jesse then went to the local Bible school. Então ele foi numa escola da Bíblia, no local, It happens that the person who led him to Christ was a student there. e aconteceu que a pessoa que o levou para Jesus estudava nessa escola. And he got the whole school praying for me. E ele botou a escola inteira para orar por mim. 350 or 400 people. Tem quase 400 pessoas, 350, 400 pessoas orando por mim. You know, what can you do? O que eu podia fazer? You can't resist that. Você não kind tem of como praise. resistir isso. And every weekend when we came back to Portland, E toda semana, quando a gente voltava para Portland, Jesse would try to witness to me. o Jesse tentava testemunhar para mim. But we were usually partying, Mas normalmente a gente estava fazendo alguma festinha. and you don't hear the gospel very well in the middle of that. E você não ouve o evangelho muito bem numa festinha. But when I started going back out of town Mas quando eu comecei a sair da cidade, and going door to door in the small towns in southern Oregon, ele ia no sul do Oregon batendo de porta em porta, ele era vendedor. one by one I would go to a house. Eu ia de casa em casa. We did not go to every house on the street. A We gente não picked ia houses. a gente não ia em todas as casas, And people came to the door. mas as pessoas vinham na porta. I remember especially going to one house Eu me lembro especialmente de uma das casas where a very large logging man, com um homem muito grande, parecia uma tora, timber cutter, parecia cortado, uma torona. big man, came to the door, Grande homem veio na porta filled the whole door. e encheu a porta inteira quando ele ficou na porta. And he put out his hand, which was about twice my size. E ele deu a mão que era 2 vezes maior que a minha. And he said, "Are you a Christian?" E ele perguntou: "Você é um cristão?" And I said, "No." E eu disse: "Não." But the Holy Spirit had begun putting me under conviction. Mas o Espírito Santo começou a me colocar debaixo de convicção. And so I began saying to people, one by one, I went to this door, "Are you a Christian? Então eu comecei a dizer às pessoas uma, indo de porta em porta: "Você é um cristão? Are you a Christian?" Você é um cristão?" God had people all picked out in the houses I was thinking I was picking out. Eu pensava que eu estava escolhendo as pessoas lá, mas Deus tinha pessoas escolhidas em cada casa. And as the week went on, I began to say, "No, I'm not, but perhaps if you pray for me, I will become one." Então, no começo, durante a semana, eu comecei a ficar meio assim, cansado disso, mas dizia: talvez se você orar por mim, eu vou me tornar um cristão. And finally, I went back to Portland the next weekend, E voltei no próximo fim de semana para Portland, and I found Jesse. e eu encontrei o Jesse. And I said, "Jesse, I'm ready to be saved." E ele disse: "Jesse, estou pronto para ser salvo." I knew nothing, Eu não sabia de nada. only the few pieces of the gospel. Alguns pequenos pedaços do Evangelho. And Jesse had already led 3 people to the Lord E o Jesse já tinha levado 3 pessoas a in the Jesus month or so that he no had been mês a que believer. estava lá. But he said, "I don't want to make any mistakes with you." Ele disse: "Eu não quero fazer nenhum erro, cometer nenhum erro com você. So he said, "I will take you to Frank, Francisco, the fellow who led him to the Lord." Eu vou levar você para quem me levou para Jesus, que eu não quero cometer erro com você." And Frank said to me, "Do you know you're a sinner?" "Oh, yes." E o Frank perguntou: "Você sabe que você é um pecador?" Eu disse: "É." "And do you know Jesus died for your sins and then rose again?" E você sabia que Jesus morreu pelo teu pecado And e he showed me ressuscitou? from God's word. E ele começou a me mostrar pela palavra de And he Deus. says, what you need to do is accept Christ as E ele disse: Savior. "O que você Give your precisa fazer life. Give your life é to Christ. dar a tua vida para Jesus, aceitá-lo como seu Salvador." And so at 3 o'clock in the afternoon on May Então, às 7th, 3 1957, horas da tarde, no mês de maio de that's 57, what I did. foi isso que eu fiz. And, Amém. and it was at that moment E foi nesse momento that I understood que eu entendi that God loved me enough que Deus me amava o suficiente to give me this gift, para me dar esse dom, the gift of esse His Son, presente do seu
and o the presente do seu and the filho gift of eternal life. e o presente da vida eterna. And I tell you this long story E eu contei essa grande história para você, to say this, para dizer uma coisa para você, that when you love someone, que quando você ama alguém, you give them a gift. você dá um presente pra ele. It is not a problem to give gifts when you love someone. Não é um problema dar presentes quando você ama alguém. It is not considered by you to be expensive. Não é, você não considera quando você dá um presente para quem você ama que Or- você está gastando muito dinheiro, que é Or caro, costly. ou que está custando muito. You are happy to do it. Você está alegre em fazer isso. And God gave us a gift in E Christ. Deus nos deu o presente em Cristo. And what touches me greatly E o que me toca grandemente is that, as I told you before, é que, como eu disse para você antes, the first person I thought of giving this gift to a primeira pessoa que eu Was my pensei em mother. dar esse presente para ela foi a minha mãe. the mother that I had hurt so much, A mãe que eu tinha ferido tanto, who did not know Jesus. que não conhecia Jesus. So over the next year, Então, no próximo ano, no decorrer do próximo ano, I talked to my mother on the telephone, eu falei com ela pelo telefone, which was a surprise to her. que foi uma surpresa para ela. I hadn't done that very much. Eu não fazia isso muito. And I wrote letters, Eu escrevi cartas para ela. and I sent her tracts explaining the E eu gospel. mandei folhetos para ela explicando o Evangelho. And just about a year after I accepted Christ, E mais ou menos um ano depois que eu aceitei a Jesus, my mother did. minha mãe também fez isso. Praise the Lord. Glória a Deus. And we reconnected. E nós nos reconectamos. And the first person my mother thought of E a primeira pessoa que a minha mãe pensou, after she accepted Christ depois que ela aceitou Jesus, was my father, foi o meu pai, who had abandoned her que tinha abandonado ela 15 years before, or 15 16 anos ou at that time. 16 anos antes. And so she began to pray for him, Então ela começou a orar por ele, as I did too. como eu também estava fazendo. She forgave him. E ela perdoou ele. She said to herself, if God can forgive me, I can forgive E him. ela disse para ela mesma, se Deus pode me perdoar, eu posso perdoar ele. After all, my sin is much greater Afinal de contas, o meu pecado é muito maior do que o dele. than my husband's abandonment of me. Que o meu muito maior do que o pecado do meu marido me abandonar. Up to the time of her conversion, Quando chegou no tempo da conversão dela, she had been very bitter towards my father. e ela era muito amarga com respeito ao meu pai. He had never supported us financially, Ele nunca ajudou a gente financeiramente. and it was a hardship for her. E isso foi um duro tempo para ela. But God turned that over, Mas Deus mudou isso. and she said to herself, these are my words, E ela disse para ela mesma, isso são minhas palavras, if God can give me the gift of forgiveness, se Deus pode me dar o presente do I perdão, can give my former husband Eu the posso gift dar of o meu- forgiveness. meu ex-marido, o presente do perdão. If my son can give me the gospel, this great gift, E se o meu filho pode me dar esse evangelho, esse grande I can presente, give my former husband the gospel. eu posso dar para o meu This ex-marido great gift. o evangelho. I should tell you, he did not like it. Eu tenho que dizer, ele não gostou. I had a half sister who lived near him, Eu tenho uma meia-irmã que vive com ele. and she says, Dad says to tell mom not to keep doing this. E ela disse para mim, fala para a mãe que o pai disse para ela não continuar fazendo isso. But she loved him enough not to stop doing it. Mas ela amava ele o suficiente para não parar de evangelizar. 12 years later, 12 anos depois, when my father and I had been separated for 30 years, a gente estava separado, eu e meu pai, por 30 anos. I had my older son at camp, Eu estava com o meu irmão mais velho no acampamento. a Christian boys camp, No and acampamento. on Sunday afternoon, Your son? my son, Ó, o filho dele mais velho. Ele estava no acampamento com ele. let's fast forward, yeah. Thank you, guys.
On Sunday afternoon, the telephone rang at the camp just as we were about to leave there. E o telefone do campo tocou no domingo à tarde, quando a gente já estava para sair de lá. And it was my wife on the phone. E era minha esposa no telefone. And by the way, we lived in my mother's house at the time. Falando nisso, a gente morava na casa da minha mãe naquele tempo. And my wife said, "There's someone here who wants to speak to you." E a minha esposa disse, tem alguém aqui que quer falar com você. And I said, "Well, we're just about to leave here." It was about a 70-mile drive, maybe. Eu estou para sair daqui, estava umas 7 milhas de distância só. And she said, "Well, there's someone who wants to speak to you." Tem I alguém aqui que quer falar com I você. said, "Okay." This Eu was disse, before cell phones. Era antes de eu haver celular. And a man's voice came on the phone. E uma voz de um homem veio aparecer, falou no telefone. And he said, "Do you know who this is?" Ele disse, você sabe quem é esse? And I said, "No, I don't recognize your voice." Eu não reconheço a voz, eu não sei quem é. He says, "This is Gil, Ele disse, que esse é o Gil, Gilberto. This is my father." o meu pai. And he was at our house. E ele estava na nossa casa. And so I said, Então- I will be there as soon as I can." Então eu disse, eu vou estar lá assim que eu puder. For 30 years, no communication. Por 30 Well, anos não tinha 27, comunicação com ele. No communication. And he was at our house. E ele estava na nossa casa. And so God was working in our family. Então Deus estava trabalhando na nossa família. And so I hurried home. I delivered the boys Então eu that I entreguei os had in the garotos station wagon na minha station And- wagon e fui para casa. and went home to meet my father for the Right. first time Encontrar meu pai pela primeira vez. in 30 years. Em 30 anos. And subsequently, my father became a believer. E depois ele se tornou um cristão também. God is good. Deus é bom. Aleluia. What great gifts to have your parents know Que grande Jesus. presente é você ter seus pais conhecendo Jesus. and to know you have forgiveness from God, E saber que você tem but, perdão al- de but Deus, also from your parents, mas também você tem o perdão dos seus pais. and that they can, in God, forgive one another. E eles em Deus podem perdoar uns aos outros. I prepared a message Eu preparei uma mensagem called "The Gift That Came Back," chamado O Presente que Volta. and it is not like some gifts. Sometimes you give a gift to someone and they don't want it. Não é como algumas vezes você dá um presente para alguém que a pessoa não quer. A man proposes to a woman. O homem faz uma proposta de namoro, casamento para uma He mulher. has an engagement ring, Ele tem um anel de noivado and she doesn't accept it. e ela diz não. So take this back. Então ela diz, pega isso de volta. Não é disso que ele vai falar. That's Não é o presente que voltou nesse sentido. bang, Essa é uma coisa que machuca o stab in the coração. heart. But Uma facada no coração. but that's not what I'm talking about. Mas não é isso que eu estou falando. Sometimes we can give somebody a gift, Algumas vezes nós podemos dar para alguém um presente and they respond with an even greater gift. e eles respondem com um presente maior ainda. I don't like that game, by the way. Eu não gosto desse tipo, quando é um jogo, falando isso. Kind of the game, can you top this? Que você pode ser melhor do que isso, dar mais do que isso. But sometimes it is not a game, it is honest. Mas algumas vezes não é um jogo, é uma coisa honesta, que a pessoa quer dar melhor. You give a gift to someone, Você dá um presente para alguém, and because they love you, they give E you porque something eles te back amam, even greater. eles than te that. dão alguma coisa de volta ainda maior do que o que você deu. And I think the story of Jesus and his mother Eu is penso- like this. Penso que a história de Jesus e a sua mãe é como essa história. And I just want to refer to one passage in Scripture, and then I'll just Eu vou tell me you the referir a story. uma passagem na Escritura e aí eu vou contar a história. The passage is Galatians 4:4. Gálatas 4:4. But when the set time had fully come, Quando
Let me read. Galatians is somewhere here. 4:4. Thank you. 4:4. Ok, aqui está. Gálatas 4:4. Mas quando chegou a plenitude do tempo, God sent forth his son, Deus enviou seu filho, born of a woman, nascido de mulher, born under the law, nascido debaixo da lei, to redeem those under the law, para redimir aqueles que estavam debaixo da lei, that we might receive para que nós pudéssemos receber the adoption to sonship. a adoção de filhos. Good. Aleluia. I will go back to the story. Eu vou voltar para a história. It's not Christmas, I know, it's Eu Mother's sei que Day. não é Natal, é Dia das Mães. But Jesus' mother Mas a mãe de Jesus was a mother. foi uma mãe. And she was the woman. E ela era uma mulher. I say woman, she had just had her quinceañera. Eu digo uma, porque a mulher, porque ela era mulher mesmo. Historically, Historicamente, girls were typically married around 15 or 16 naquele tempo, historicamente, as garotas casavam aí por uns 15, in 16. Israel. But a man was not considered a man until age 30. Mas o homem não era considerado um homem até que fazia 30 anos de idade. So Joseph was probably 30, Então o José tinha provavelmente 30 anos. and Mary was just a girl. E ela era uma garota. But she was a girl who honored God. Mas ela era uma garota que honrava a Deus. And you know the story from E você Christmas, conhece a história do Natal, the beginning of both the Gospel of Matthew and no the começo Gospel dos of Luke, evangelhos. that tells Mateus, us the Lucas, story of nos how diz essa história. God came to Mary Como Deus veio a Maria and said, "You're going to have a baby," e disse, você vai ter um filho, and she said, "But I don't. Mas ela disse, I have not had sex with them." mas eu não tive sexo com ninguém, como é que eu vou ter um baby? And the angel said, "This is not from being married, but it is the Holy Spirit." E o anjo disse, isso não é porque você teve sexo com alguém, mas vem do Espírito Santo. God will be the father, Deus vai ser o pai and you will be the mother. e você vai ser a mãe. And she said, "Let it be." Let Então it ela be." disse, deixa acontecer. Yes, I can accept this. Eu posso aceitar isso. Can you imagine that today? Você poderia imaginar isso hoje? I suspect there would be some women who would say, "Oh, well, I will have an abortion if that happens to me." Eu suspeito que algumas mulheres iriam dizer, eu vou fazer um aborto se isso acontecer comigo. But Mary accepted this from God. Mas a Maria aceitou isso She was, da a, parte de ri- Deus. she was a righteous woman. E ela era uma mulher justa. And so 9 months later, of 9 course, meses depois, então, Jesus was born, and that's what we Jesus celebrate. nasceu, e é isso que nós Christmas. celebramos no Natal. And I want to emphasize the fact Eu quero enfatizar o fato that Mary de que Maria gave Jesus deu Jesus, the gift of human life. deu a Jesus o presente da vida humana. It was Mary's gift to God, but it was also Mary's gift to Jesus. Era um presente de Maria para Deus, mas também era um presente de Maria para Jesus. This gift to consent to God Era o presente de consentir Deus, and give Jesus his physical life. dar a vida física para Jesus. Aham. And you know about Jesus' life from the Gospels. E você and so sabe forth, sobre a vida de Jesus nos how Evangelhos, he grew up in that como ele home. cresceu naquela casa. And I'm sure it was difficult. E eu tenho certeza que foi difícil. I suspect E eu suspeito that in those days people put the calendar together. Oh, she had this baby, but she only got married here. Eu suspeito que as pessoas olhavam no calendário e diziam, ela teve esse filho, mas ela só se casou, tal e tal data. And they thought of Jesus as an illegitimate child. E ele pensavam que Jesus era um filho ilegítimo.
And contrary to what the Roman Catholic Church teaches, E ao contrário do que a Igreja Católica diz, Mary had more sons and daughters. ela teve mais filhos, Maria teve mais filhos e filhas, está At escrito least na Bíblia. 3 sons who are named, Pelo menos o nome de 3 filhos está And- escrito no Evangelho and de daughters. Maria e filhas. And when Jesus was about 30, E quando Jesus estava mais ou menos com 30 anos, as an adult, como um adulto, he left home and began his ministry. ele deixou a casa e começou o seu ministério. And no doubt his brothers behind him had to take care of the business. E, não, sem dúvida, os irmãos que ficaram em casa tiveram que cuidar dos negócios. And his mother became Yes, one Lord. of his disciples. E a sua mãe se tornou um de seus discípulos. We have multiple examples Nós temos muitos exemplos na Bíblia. where Jesus is in ministry Quando Jesus estava no ministério, fazendo o and, ministério, and his mother is there. e a sua mãe estava lá. And other examples of when Jesus was ministering. E outros exemplos, quando Jesus estava ministrando, And his mother, brothers, and sisters showed up. a sua irmã, sua mãe, seus irmãos e suas irmãs chegaram lá. And at the end of his life, E no fim da sua vida, I tell you that his birth was in the first few chapters of Matthew Então, and Luke. seu nascimento estava no começo dos evangelhos de Mateus e But Lucas, the end of his life is at the end of those gospels, mas o fim da sua vida é o final dos evangelhos, and the other two also, Mark and John. é o fim dos 4 evangelhos. And when we get to the end of his life, Quando nós chegamos no fim da sua vida, and you know the story, e vocês sabem a história, it has been recently that we have celebrated não faz Christ's muito tempo, death and resurrection. não faz muito tempo que a gente celebrou a morte e a ressurreição de Jesus, a Páscoa. And Jesus was hanging on the cross. Ele foi pendurado na cruz, crucificado. His mother was there. A sua mãe estava lá. In the Gospel of John, E o Evangelho de João, she is named, ela é nomeada, é dado o nome dela lá. and so she sees her son die on Então the ela cross. viu o seu filho morrendo lá na cruz. You can imagine this, Pode imaginar isso? how this was for a mother. Como isso foi para uma mãe? When I read in the Old Testament Quando eu leio no Velho Testamento, where Abraham had to take his son up on the mountain, quando Abraão teve que levar o seu filho lá para o monte, emotion wells up in me because I have 3 sons. as emoções sobem em mim porque eu tenho 3 filhos. And I think, oh, E eu penso, opa, how could Abraham do this? como pôde o Abraão fazer um negócio desse? But as a man of faith, he Mas was able. como um homem de fé, ele era capaz de fazer isso. So I put myself in Abraham's shoes Então sometimes, eu calço os sapatos do Abraão algumas vezes, but also in Mary's, mas também no caso de Maria, standing before the cross ficando na frente da cruz and seeing her son, e vendo o filho dela, whom the book of Isaiah says de quem o livro de Isaías fala, was beaten so badly foi batido he wasn't recognizable as a human being. que não podia ser reconhecido como ser humano, de tão surrado que foi. And yet from the cross, E ainda na cruz, Jesus says to the Apostle John, Jesus disse para o apóstolo João, Mother, Ele disse, behold your son, mãe, aqui está o teu filho, John. João. John, behold your mother. João, aqui está sua mãe. He's saying to her from the cross, Ele estava dizendo isso lá da cruz. John, you are a true believer. Ele estava dizendo, João, você é um crente verdadeiro. My brothers and sisters are not. Meus irmãos e irmãs não estão aqui. Não são. I want you to take care of my mother. Eu quero que você cuide da minha mãe. The last thing he did on the A cross, última coisa que ele fez na cruz, before saying, I give up my spirit. depois, antes de dizer, eu entrego meu espírito, John, take care of my mother. ele disse, João, cuida da minha mãe. Mother, you go to live with John. Mãe, você vai viver com João. There are some first century historians Tem alguns historiadores do primeiro século that tell us that Mary lived with John the rest of her que life, nos dizem que Maria viveu com João o resto da vida dela. and that they ended up in Ephesus, E eles acabaram morando em Éfesos, where John was a pastor of onde the church, João era um pastor da igreja. we call Ephesians. Nós chamamos de Efésios.
and that she is buried in Ephesus somewhere. E ela foi sepultada em Éfeso, em algum lugar lá. And Mary, E Maria, even though she was the mother of Jesus ainda que ela era a mãe de Jesus and gave him the gift of physical life, e deu a ele o presente da vida física, had to be given the gift of eternal life. e ela, The gift of eternal life ok, e ela recebeu o dom da vida eterna dele, by her son. do filho. The gift came back. O presente voltou, Physical life for him, vida física para Jesus, but a greater gift for her. mas presente muito maior para ela, Eternal life for her. vida eterna para ela. I think of that story as I think of my own story. Eu penso nessa história quando eu penso na minha própria história. How in my life Como na minha vida, I frequently broke my mother's heart, eu frequentemente quebrei o coração da minha mãe. but how God enabled me Mas como Deus me deu habilidade, capacidade, to give the message of eternal life para dar para ela a mensagem da vida eterna. to the mother who had given me physical life. Para a mãe que me deu vida física. And I see that with Jesus, E eu vejo isso com Jesus. and I experience it myself. E eu experimento isso mesmo. Eu experimentei eu por mim mesmo isso. There is no greater gift Não tem maior presente to give a mother on Mother's Day para dar para uma mãe no Dia das Mães than the gift of salvation of eternal do life. que o dom da salvação, da vida eterna. There is no greater gift Não tem maior presente if our mothers are already believers se as nossas mães já são crentes, than to nurture them do que cuidar delas in the Christian life na vida cristã and to help them to grow e ajudar ela a crescer and be the person God wants them to e be. se tornar a pessoa que Deus quer que ela seja. There are greater gifts than flowers. Há presentes muito maiores que flores. They are nice. Elas são joia, flores. There are greater gifts than hugs and kisses. E há presentes maiores que beijos e abraços. And those are nice too. E esses são bons também. But there are greater gifts than those. Mas há maiores presentes do que esses. Gifts of spiritual nature. Presentes de natureza espiritual. And that's what we're talking about today on E é Mother's Day. sobre isso que nós estamos falando no Dia das Mães. So if your mother is still living, and Então, I se a know sua mãe some ainda of está you, vivendo, I know some of you have lost your mothers. eu as sei I que have. alguns aqui perderam suas mães, But if your mother is still living, mas se ela ainda está viva, today is a day to think about this. esse é o dia de pensar a respeito disso. What great gift can I give to my mother? E que grande presente eu posso dar para minha mãe? How can I show my love for her Como é que eu posso demonstrar o meu amor por ela? by giving her a greater gift Dando para ela presente maior. if she does not know the Lord? Se ela não conhecer o Senhor, The gift of the gospel. o presente do Evangelho. If she does know the Lord, Se ela conhece o Senhor, encouragement in her. encoraje Christian ela life. na vida cristã. Thanks. Aleluia. 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 Vocês entenderam isso? Tremendo, não? Então, aleluia. Eu tenho esse privilégio também de ter levado a minha mãe para Jesus. Eu quebrei muitas vezes o coração dela, mas ela é minha filha da fé. Meu pai, que já faleceu também. Glória a Deus, glória a Deus. Não sei se você já tinha pensado nisso, que Jesus se chamou Jesus depois que nasceu. Antes ela era Deus o Filho, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí quando ele nasceu de Maria, ele recebeu o nome de Jesus. E quando Jesus nasceu de Maria, estava acontecendo duas coisas ao mesmo tempo. Estava nascendo alguém que já existia, como Deus, ele já existia.
Foi ele que criou sua mãe. Interessante, hein? Mas ao mesmo tempo estava nascendo algo que ainda não existia. Ele não tinha um corpo humano. O Jesus humano ainda não existia. Então nós temos, Jesus tem duas naturezas, divina e humana. E elas não se confundem. Quando Jesus morreu, Deus não estava morrendo. Existe hoje em dia a teologia do Deus morto. Isso é uma aberração, uma mentira. Quando Jesus morreu, Deus não estava morrendo. Quando Jesus recebeu o teu pecado, o meu pecado sobre ele, Deus não estava recebendo o pecado. Ele estava fazendo isso como homem. Você já pensou isso? Você já pensou que ele foi salvador da sua própria mãe? Não existe outro salvador. É por isso que Maria disse lá no canto, que a gente sabe decor, às vezes não pensa o que sabe. A minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Quanto Salvador você conhece? Estava falando do filho dela. Tinha maior alegria no filho dela. É por isso que quando acaba o vinho, I'm feeling that is, I should say this. É por isso que quando acaba o vinho, Maria diz para Jesus, diz para os serventes, vão até o meu filho e façam tudo o que ele disser. Hoje se comete um erro muito grande. As pessoas vão a Maria, quando Maria disse, vá para o meu filho. Muita gente desobedece. Se você quer honrar a mãe de Jesus, obedeça. Ela disse, faça tudo o que meu filho disser. Tremendo isso, hein? Hoje é o dia das mães, aleluia, amém? Estamos alegres. É bom ter uma mãe como Maria. Eu desejo que as mulheres dessa igreja sejam como Maria. E os pais e os homens dessa igreja sejam como José. Tem que ser homem para ser como José. Não é para qualquer um. Que realmente ser homem. Homem com H.